Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu tenho visto muitos católicos com certos pensamentos judaizantes, inclusive católicos que têm demonstrado uma certa indagação, uma certa dúvida qual é o dia que nós devemos guardar. O primeiro mandamento da Igreja Católica, dos 5 mandamentos que a Igreja Católica instituiu, porque ela tem a autoridade dada pelo próprio Cristo ali na pessoa do primeiro Papa, São Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus fazendo se cumprir aquela profecia de que ele mesmo, em Isaías 22, receberia as chaves e daria a um copeiro, a um servo que faria as vezes do próprio Cristo aqui na terra. Porque ele é quem tem, como diz Apocalipse capítulo 3, se eu não estou enganado, ele é que tem a chave de Davi, que fechando ninguém abre e que abrindo ninguém fecha. E ele dá essa autoridade a Pedro. E aí nós chamamos de autoridade petrina e também a infalibilidade papal. E a igreja institui 5 mandamentos da igreja para corroborar e para, vamos dizer assim, ensinar, motivar, exortar os católicos a viver de forma mais piedosa, buscando a santidade. E assim, lá no primeiro mandamento da igreja vai dizer que nós devemos guardar domingos e festas, ou seja, o domingo como o dia do Senhor. E por quê? Porque Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana, e isso é fartamente, vamos dizer assim, notificado pelas Sagradas Escrituras. E aqui eu queria trazer alguns textos que demonstram, sem dúvida alguma, que o domingo é o dia do Senhor, não escolhido pelos apóstolos, não escolhido pela Igreja Apostólica, a Igreja Católica, mas escolhido e instituído pelo próprio Cristo, por Ele mesmo, que ressuscita no primeiro dia da semana e celebra com os seus apóstolos encontros no mesmo dia em que ele ressuscita ou 8 dias depois. Então veja, domingo versus sábado, 16/1/2023, e aqui são alguns textos que eu separei. Vai dizer assim, São João capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. O sábado era o 7º dia. Então, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, o mesmo dia que Jesus ressuscitara, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Então, no primeiro dia da semana, no domingo, quando Jesus ressuscitara, nesse mesmo dia os apóstolos, com medo das autoridades judaicas que acabara de matar Jesus, era recente a morte de Jesus e tudo aquilo que aconteceu, e com medo dos judeus, com medo de sofrerem da mesma sorte que Jesus acabara de sofrer, os apóstolos se escondem e fecham as portas com medo dos judeus. E Jesus aparece no meio deles, desejando a paz. Ou seja, o próprio Jesus, os apóstolos se reuniram, e se reunindo ali por medo dos judeus, Jesus faz daquela reunião dos apóstolos a reunião para adoração, para exortação, para ensinamento, para conduzi-los à pregação do Evangelho. A gente leu São João capítulo 20, versículo 19, e nós vamos ler ainda São João capítulo 20, agora a partir do versículo 26 até o versículo 30. Vai dizer assim: 8 dias depois, ou seja, domingo Jesus tinha aparecido, Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana novamente, 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar. Veja, no mesmo lugar. Aquele lugar já havia se tornado local de reunião dos apóstolos. E para quê? Para falar com Jesus, falar sobre Jesus, cultuar. Nós vamos ver isso no decorrer das leituras. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Porque Jesus aparece 8 dias depois, onde os apóstolos estavam reunidos. Disse Jesus: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio dele. Ou seja, aonde se reunir uma assembleia, ou seja, uma igreja, né? E aqui eu falo exclusivamente da Igreja Católica, porque é a igreja fundada por Cristo, pelo próprio Cristo. Então, onde se reunir a assembleia, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, onde se reunir 2 ou 3 em seu nome, Jesus se põe no meio deles. E aqui a igreja dos apóstolos estava mais uma vez reunida num domingo. E Jesus se faz presente de novo e põe-se no meio deles. E deseja novamente: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu lado e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. E aqui, quando Jesus faz essa experiência com Tomé, o que é que Tomé realiza? Um culto de adoração a Jesus. Ele diz: respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Aqui Tomé declara, a sua profissão de fé em Jesus e adora Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Diz São João, dizendo um pouco mais adiante nesse evangelho, que esses que foram escritos foram para que os seus discípulos acreditassem nele. Continuando, meus irmãos, no livro do Apocalipse, esse mesmo João que escrevera o evangelho vai declarar como e quando Deus, pela pessoa do seu Filho Jesus, escolhe revelar as coisas do alto a São João. Qual dia, qual momento e qual dia, Num domingo, veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Num domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Então veja, num domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, num domingo, no primeiro dia da semana, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No primeiro dia da semana, o próprio Jesus, veja, não foi João que arrebatou-se ao céu em êxtase. Foi Jesus que escolhera neste dia, o primeiro dia da semana, o dia da sua ressurreição, o dia em que os apóstolos estavam reunidos e Jesus se pôs no meio deles, no dia da sua ressurreição, no dia em que a igreja institui o dia do Senhor, como sendo o dia do Senhor. No primeiro dia, veja, num domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Então, primeiro dia. Atos dos Apóstolos continua mostrando que não somente os apóstolos ali se reuniram, não somente Jesus escolhe o primeiro dia da semana para levar João a ter uma visão do céu, mas os apóstolos dando continuidade depois da ascensão de Jesus. Depois que Jesus ascende aos céus, a igreja mostra por meio dos apóstolos que o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, é o dia do Senhor, é o dia em que a igreja se reúne. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, o que era partir o pão? Ação de graças, ou seja, Eucaristia, missa, culto de adoração a Deus Pai, oferecendo em sacrifício o Filho eterno
agora um sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, oferecendo ao Pai por meio do Espírito. Isso é ação de graças, isso é Eucaristia, isso é culto de adoração a Deus Pai, oferecendo o único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Os apóstolos mostram que o primeiro dia da semana é o dia de ação de graças, de culto e de adoração a Deus. Veja o que é dito no primeiro dia da semana, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós, veja, não é um ou dois, nós, né? Estando nós reunidos para partir o pão, ou seja, para celebrar a missa, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Veja, no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, Paulo prolonga aí a palestra, a conversa com os discípulos até a meia-noite, ou seja, celebrando. E vamos lá, São Paulo ainda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Veja o que São Paulo vai dizer, sendo também regra para todas as igrejas. Quando é que alguém poderia levar a coleta de forma coletiva, ou seja, toda a igreja, para assim poder fazerem essa coleta e ajudar as demais igrejas da Galácia? Veja o que São Paulo vai dizer. Quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia, melhor dizendo, né? Seguindo o exemplo das igrejas da Galácia. Veja, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Então veja, o apóstolo Paulo mostra que no primeiro dia da semana, dia de ação de graças, dia de culto, dia de Eucaristia, dia de missa, nesse dia é que seja feita a coleta. A igreja do Brasil, ali, né, representada de uma forma pela CNBB, faz uma coleta, né? Tem um dia de coleta para as missões. É semelhante ao que Paulo aqui orientou. E esse dia da coleta geralmente é o quê? Um domingo. Um dia em que as pessoas vão à missa e levam a coleta, né? Aquilo que conseguiram poupar, aquilo que conseguiram arrecadar para dar na igreja, para depositar na igreja. E assim a igreja faz até os dias de hoje. Continuando aqui, São Lucas, essa passagem é um pouco mais alongada, mas a gente vê o próprio Jesus celebrando uma missa. A estrutura de Lucas 24 é a estrutura de uma missa que é celebrada. E é o próprio Jesus que celebra a missa junto com 2 apóstolos, junto com 2 discípulos, melhor dizendo. Veja, São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os ramos que haviam preparado. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Então, eu coloquei aqui o versículo 1, dei um pulo para o versículo 13, porque aqui, quando vai dizer, no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Aqui está se falando de Maria Madalena e as demais mulheres que foram ao túmulo do Senhor. Aí eu dei um pulo para o versículo 13, porque vai falar dos 2 discípulos de Emaús, onde Jesus celebra uma missa com esses dois discípulos. Veja, versículo 13, nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado a respeito de Jesus. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus, veja,
É Jesus que escolhe, é Jesus que estabelece, é Jesus que institui o dia do Senhor, o novo dia do Senhor, o domingo, o dia de guarda. Veja, versículo 15. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram, não reconheceram Jesus. Perguntou-lhes, então Jesus: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes Jesus: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo, isto é, hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Tem gente por aí dizendo que Jesus ressuscitou num sábado e morreu numa quarta. Veja, versículo 21 de São Lucas, capítulo 24. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. O terceiro dia, ou seja, domingo, vai voltando. Domingo, sábado, sexta-feira. Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no sábado. Aqui está a prova cabal. Versículo 21 de Lucas 24. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, ou melhor, nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Que coisas? A morte de Jesus. A morte de Jesus. Certo? Se é o terceiro dia de sua morte, então é o domingo. Primeiro dia da semana, porque ele aparece, versículo 1 de Lucas 24, vai dizer, no primeiro dia da semana. E no versículo 13, voltando aqui, vai dizer, nesse mesmo dia, veja, versículo 1, no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Versículo 13, neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, quando ele vem dizer aqui no versículo 21, nós esperávamos que fosse ele que havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Então, comprova nitidamente que Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. Ah, mas não daria 3 dias debaixo da terra. Como é que você conta esses 3 dias? Porque o dia da ressurreição é contado como um dia. O dia da ressurreição é contado como um dia. Tá entendendo? Então, 3 dias. Já faz 3 dias. Só que muita gente quer contar esses dias semelhante ao calendário que nós conhecemos hoje. Coisa que é bem distinta. O calendário judaico. Né? Vamos lá. Versículo 22. É verdade que algumas mulheres dentre nós... Aqui ele está falando a respeito do versículo 1. É verdade que algumas mulheres dentre nós alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo, que asseguravam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, e aqui eles estão falando a respeito de Pedro e João, que receberam a notícia e correram ao sepulcro. Alguns de nós, dos nossos, foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram, a Jesus mesmo não viram.
Jesus lhes disse, aqui Jesus começa a celebrar, vamos dizer assim, o ensinamento, a liturgia da palavra da missa. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciam os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse, né, essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, veja, começando por Moisés, a liturgia da palavra da missa, e começando por Moisés, percorreu todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aí aqui entra a liturgia eucarística, a liturgia da missa, né, do sacrifício redentor, né? Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, ou seja, partiu em ação de graças. Partiu, abençoou, fez a ação de graças, partiu e serviu-lhes. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Veja, depois que Jesus realiza a missa, celebra a missa com eles que estavam pedindo que Jesus ficasse com eles, porque já era tarde, porque era perigoso, porque fazia medo viajar sozinho à noite, eles mesmos decidem, veja, diziam então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Veja, voltaram para Jerusalém e acharam no mesmo dia, o primeiro dia da semana, em que Jesus celebrava a missa com eles dois, uma missa privada para esses dois discípulos, Cleofas e o outro. No mesmo dia, no mesmo domingo, à noite, quando eles voltam para Jerusalém, aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Os 11, veja, os 11 apóstolos, porque Judas tinha morrido já, os 11 apóstolos e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão, ou seja, na celebração eucarística, na ação de graças, no sacrifício redentor celebrado de forma incruenta na Santa Missa. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus, de novo, no primeiro dia da semana, enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne e nem ossos, como verdes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é
o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriram-lhes então o Espírito, para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, no domingo. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. E para concluir, meus irmãos, eu queria mostrar aqui São Marcos ainda, capítulo 16, versículo 9, mostrando mais uma vez que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e escolheu esse dia para se encontrar com os seus apóstolos, discípulos e todos aqueles que acreditavam nele. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. E a partir daí, Jesus se encontra com os seus apóstolos a cada domingo. Por isso vai dizer, apareceu aos seus apóstolos. 8 dias depois, apareceu aos seus apóstolos. As igrejas faziam coleta no domingo, ou seja, na missa dominical. Os apóstolos se reuniam a cada domingo para partir o pão, ou seja, para celebrar a Eucaristia. E eu não tenho dúvida, e não se pode deixar dúvida no Novo Testamento, de que o próprio Jesus, ao ressuscitar ao primeiro dia da semana, escolhe esse primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, como dia de culto, de ação de graças e culto de sacrifício redentor para a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva a Igreja de Cristo. Salve Roma, salve o domingo, dia do Senhor. Amém, amém e amém. Dá uma curtida no vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.